é um livro que tu estás a ler e estás a chorar, a rir mesmo. Isto nunca me tinha acontecido. Acho que foi a primeira vez que eu peguei num livro que ria que não me perdi. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A Ana Sofia é exímia em cumprir horários, adora o Japão, adora o inverno, música dos anos 90 e música popular portuguesa. Certíssimo! Uau! Ainda bem que cheguei a horas hoje. Isto ia ser um bocado mau. Eu corrigi logo. Exato. Não gosta de café? Já somos duas. E não gosta de sushi, sais barato? Ai, como é que eu ia te explicar isto? E toda a gente a dizer, é porque ainda não comeste no sítio certo. E eu, mas eu já fui várias vezes e não dá. Não gosto. Não gostas? Tudo bem. Eu não gosto de cogumelos. Como não gostas de cogumelos? Olha, eu a julgar-te, vês? Lá está. Eu não te julguei, acho que fica baratinho. Julgaste-me com o olhar. Não é só porque é um prazer que tu perdes, mas é verdade. Tranquila. Adora oferecer bolos e doces aos amigos. Que tipo de bolos e doces tu que os fazes ou compras? Geralmente compro, já tive a fase que era eu que fazia e gostava muito de impressionar os meus amigos, etc. Mas de repente com a pandemia tornou-se tudo tão mais prático comprarmos lá e ofereço. Mas como é que tu sabes isso? Sei tanta coisa. Há estes amigos. Já te conto tudo quem foram os chivos. Uma coisa que a Ana Sofia adora, isto para mim, vais ter que explicar isto. Sanduíches de croquetes. Isto é a melhor cena. Quem é que não gosta de sandes de croquetes? Como é que desculpa? Como é que isto não é sem querer? Não. Isto foi há muitos anos na agência de modelos em que eu estava, na DXL, havia um café ao lado, uma tasca, de um casal assim idoso, e nós íamos lá lanchar. E há um colega meu, uma vez, que pede uma sanduíche de croquete. E eu assim, mas isso é possível? Podemos? Pode-se? E a partir daí fiquei viciada. Isto, imagina, eu tinha 15, 16 anos na altura, tenho 35 e continua a ser um vício. Não é muito saudável. Não é muito saudável. Especialmente à hora que eu como. Geralmente é quando estou a gravar e temos exteriores e é por volta dos 7, 8 da manhã, lá estou eu a comer uma sanduíche de croquete. E às vezes ainda leva manteiga e queijo. Não recomendo a ninguém. Quer dizer, é delicioso. Manteiga, queijo e croquete. E eu ia te perguntar só depois mostarda. Não, se for ao almoço, não há manteiga nem queijo, ponho só a mostarda e o croquete e prenso-a ou tosto-a. E gosto muito. Não sei explicar. Há pessoas que comem sanduíche de rissol também, já ouvi dizer. Eu não vou gozar, porque eu sou gozada, porque eu adoro alternar, imagina, batatas fritas salgadinhas de pacote com chocolate. É a melhor cena. Uau, isso nunca ouvi. Doce e salgado. E outra coisa estranha. Não passa dois. Tens que experimentar, e eu vou experimentar sanduíche de croquete. Outra coisa engraçada que uma vez me falavam, e eu achava aquilo estranhíssimo, que era um croissant misto com doce de ovos. E eu pensava, eu que sou gulosa e gosto de experimentar essas coisas, e o Miguel Gameiro uma vez foi à rádio, levou-nos isso. É giríssimo, é ótimo. Misto com doce de ovo. Croissant doce de ovos com fiambre e queijo. Meu Deus. Epá, pronto. Lá está, quem come sanduíches de croquete não posso. A Ana Sofia dança quando cozinha. Danço, mas já começo a achar que os informadores são mais... íntimos. São mais íntimos, exato. E isto aqui já foi outro informador ou informadora. E a melhor dançarina quando finge que não sabe dançar. Uau, muito bom, muito bom. Olha, isso de cozinhar e dançar é porque eu estou sempre a ouvir rádio. Sempre em casa. Especialmente quando cozinho. É o meu momento e é o momento em que a malta depois vai entrando na cozinha e vê aquele espetáculo e eu digo que é um complemento à refeição. Ok, pronto. Portanto, foi feito com azeite, alho, dança, exatamente, é um ingrediente. Sim. És uma fonte de energia, puxas por todos o espírito da festa. À noite é que já não tens tanta pedalada. Não. É igual, que esgotei a energia. É claro, então, uma pessoa, ainda por cima eu sou uma pessoa de manhã, tenho muita energia. E isso vai-se gastando ao longo do dia, não é? À noite não contem comigo para nada. É como o telemóvel, tem que se carregar. Exato, é mesmo isso. Sabes o que quer, como lá chegar e fazes com classe. É giro isto, és um verdadeiro camaleão, sabes adaptar-te ao meio onde estás. É verdade. Boa amiga. E se pudesses, a tua casa estaria inundada de plantas. Pois era, mas não posso. Mas tens algumas? Tenho algumas. Eu descobri as orquídeas aqui há uns anos e fui muito boa com elas e conseguia que elas sobrevivessem para mim. Eu não tinha nada esta história do polegar verde e de repente com as orquídeas descobri que tenho. Fico muito preocupada quando elas hibernam, não é? Que não dão planta, não dão flor durante algum tempo. Eu fico sempre preocupada, assim, pronto, foi desta que já as matei, mas não.
têm sobrevivido já há 5 anos, algumas que eu tenho. E depois as plantinhas, não é? Do dia a dia, a famosa árvore do dinheiro que eu tenho, não é? Que toda a gente tem em casa também. E quando ela está assim a dar mais folhas, que os meus amigos vão lá à casa, deve estar cheio de dinheiro. Eu assim, não, eu cuidei muito bem da minha plantinha. E tenho na sala, tenho na cozinha, tenho em todo lado. Eu adorava ter mais, mas não dá, porque de repente eu sinto que Uma floresta. é uma floresta lá em casa, não pode ser. E falas com elas? Falo. Já fui gozada até há 2 semanas, quando o meu sobrinho foi lá à casa. Eu estava a falar com uma planta e assim, não posso dizer o nome dele, mas pronto, agora ia dizer. Fala lá com a planta, a ver se ela não te responde. Ele, mas eu não falo com plantas assim, mas fala, ela vai ficar contente e depois vai dar plantinhas à tia. E ele ficou muito intrigado com aquilo, ele já fica muito intrigado com alguns comportamentos meus. E então de falar com plantas acho que foi assim um complemento. Que idade é que ele tem? Tem 8 anos. E fica a aprender contigo. É tão querido, ele é assim a coisa mais fofinha à face da terra. E agora vou ter mais sobrinhos, portanto estou muito contente, sabes? De repente passei de uma pessoa que não tinha sobrinhos nenhuns. O David trouxe este sobrinho que especificamente que eu estou a falar, e agora a minha irmã também vai ter um, e tive um há 2 anos, e agora de repente é maravilhoso estarmos assim rodeados de crianças e a curiosidade delas a alimentar-nos também. Sabes que isso foi outra dica que me deram, que exatamente a propósito do teu sobrinho, que tens muito jeito para crianças e estás sempre a puxar por ele e a brincar e a toda criativa. E eu acho que eles, os miúdos veem-me como uma deles, porque eu acho que nunca perdi essa infantilidade. E quando dizem que eu sou uma pessoa infantil, eu já não me ofendo. Durante uma fase da minha vida achava que sim, porque tinha que ser muito adulta e tinha que me levar muito a sério. Quando dizem que eu sou uma pessoa infantil é um elogio quase. É porque eu não perdi essa ligação à magia e à curiosidade e deixo sempre que o mundo me surpreenda. Que bom. Uhum. Tu surpreendes os teus sobrinhos, isso é ótimo. Pelos vistos. Que bom, que bom. Maravilha. A Ana Sofia também adora ler e é exatamente essa faceta que hoje vamos conhecer e espreitar aquele autor ou a leitura que vale a pena. Vamos a isso. Os teus hábitos de leitura? Os meus hábitos de leitura. Desde os 8 anos, eu lembro-me do meu pai me levar a um quiosque e de estar a comprar, não sei o que é que ele foi comprar, o jornal, não me lembro, mas deu-me a oportunidade de escolher uma coisa que eu quisesse levar. E eu escolhi livros, na altura. Acho que era a Turma da Mónica, que era banda desenhada, sim. Mas eu já fazia parte do clube de leitura da escola, em que cada um de nós tinha que levar 3 livros e fazer uma mini biblioteca para a nossa turma e emprestarmos os livros uns aos outros. E desde então eu não me lembro de ter tido alguma fase da minha vida em que não li. Os livros foram sempre uma grande companhia, porque depois, quando comecei a trabalhar como modelo, viajava muito, passava muitas horas em aeroportos e muitas horas em aviões, isto antes desta revolução digital, não é? Que toda a gente tem um telemóvel e toda a gente tem acesso à internet. Perdão. E como não havia, ainda bem. Os livros sempre foram a minha grande companhia. Neste último ano não tive os hábitos de leitura que costumo ter, que eu gosto sempre de estar a ler um livro a seguir ao outro, gosto de estar sempre embrenhada em histórias fictícias, não é? Sobretudo fictícias. E à medida que a vida profissional vai avançando e que recebo mais guiões para ler, porque quando eu trabalhava só cá, nem sempre tens acesso ao guião completo de uma audição que estejas a fazer. Para a minha agência de Londres, eles enviam-me sempre a história completa. Imagina, mesmo que eu só tenha que fazer 2 ou 3 cenas, tenho que ler a história toda, claro. E ajuda-me até a contexto, claro que sim. Mas rouba-me tempo dos livros. Porque de repente dás por ti, ok, estou a ler 2 ou 3 guiões por semana, preciso de espaço mental também para deixar aquilo diluir um bocadinho da minha mente, para incorporar. E os livros passaram um bocadinho para segundo plano, mas agora desde o início do ano que já estou embrenhada noutra aventura, agora com a Angela Davis, a autobiografia dela. E sabes que eu depois julgo-me. Então, se demorar muito tempo a ler um livro, que é o caso, já estou zangada comigo, assim, mas porquê? Mas eu peguei, já foi no início do ano, peguei no livro e já vamos entrar em março. Tipo, não, eu nunca levo mais do que 1 mês a ler um livro, percebes? E fico zangadona. E é culpa da tua rotina ou culpa, às vezes, do livro? Agora estou a ler um que não estou a adorar e está-me a acontecer isso. E zango-me comigo, mas também é bolas este livro. Não, mas quando não estou a adorar, prefiro não ir até ao fim. Já me aconteceu 2 vezes, se não me engano. E não terminei. No início, e eu acho que isto deve acontecer a todos os leitores, quando a história não te está a interessar, tu queres dar o benefício da dúvida, se calhar estás numa fase do livro que é um bocadinho mais aborrecida e que não é tão apelativa, e vão até ao fim.
eu, de há um tempo para cá, decidi deixar de fazer isso. Ok, vou a meio do livro e de repente aquilo torna-se uma chachada que para mim não dá. Então não. Eu estou assim agora, estou a tentar ganhar coragem e uma amiga dizia: Mariana, desiste. Tá bem, mas julgue-me. Ele é bom, mas é lento. Então, Mariana, desiste. E ontem dei-lhe mais uma hipótese, ontem à noite. E voltaste a achar o mesmo? Sim, outra vez. Isso é que vai mas vai-te ficar atravessado. Porque há um especificamente que eu estava a ler em 2016 e não acabei. E de volta e meia penso no livro e ele continua na estante. Eu assim, não. Vai atrás de ti. Sabes que ontem à noite pensei: não, acabou, eu não vou ler mais. E vai ser triste, ainda por cima já persigo ver uma coisa triste e não apetece. E hoje esbarro com um post de alguém a dizer: que maravilha! E o bolas! Não! É inevitável, é quase uma perseguição, não é? Mas uma perseguição boa. Foi um bocadinho, exatamente. É boa. Olha, a propósito exatamente dos livros que tu tens, ou da pesquisa tens que fazer para o teu trabalho, tu descobriste a autora com quem ias jantar, disseste-me tu, a Shoshana Zuboff, que é uma americana, é uma socióloga, e o livro é A Era do Capitalismo da Vigilância. Conta lá, que te fascinou. Ai, Mariana, os donos do mundo, meu Deus. Não podemos estragar o livro, mas resuma a matéria. Não, vou resumir a matéria. Então, eu comecei a ler este livro porque fiz uma série o ano passado, fiz uma série em Roma e em Inglaterra, que fala sobre alta finança. E vai estrear em breve. Vai estrear agora em abril em Itália e em Inglaterra e depois deve vir para cá. Boa. Espero que sim. E então, a minha personagem era uma dessas, uma dona do mundo, uma investidora, mas com alguns princípios. Quando eu falei a um grande amigo meu, que é o Nuno Tito, que é jornalista, que ia fazer este personagem, ele rapidamente me ofereceu o livro. E disse que os temas que vamos falar na série estão todos lá no livro. E de repente eu começo aquilo com uma curiosidade de personagem que passa para o plano pessoal, porque é perceberes que há pessoas no mundo e que há empresas, é mais empresas, não é? Pessoas que estão a fazer rios de dinheiro diariamente por esta nossa adição às redes sociais, à internet, ao consumo. E de repente tu percebes que estás a ser vigiada a toda a hora, que estão a usar a tua informação sem, não diria ser o teu consentimento, porque às vezes nós, por não lermos aquela coisa da pressa, não é? Concordamos com tudo e concordamos com todos os cookies e vai tudo à frente e ninguém perde um minuto a ler aquilo sem saber com o que está a concordar. E de repente tu não estás a ser paga por uma informação que é tua, que é pessoal, que não devia ser transmissível e que há muitas empresas que estão a fazer dinheiro com isso, com a tua informação, com as coisas que tu concordas, com as coisas que tu pesquisas e sentires que estás a ser vigiada o dia inteiro por tua culpa é um peso horrível para se carregar todos os dias, mas há maneiras de parar isto, não é? São um bocadinho drásticas, digamos assim, e sem querer levantar muito o véu do livro, a Shoshana Zuboff ensina-nos um pouco como fazer isso e como não fazer parte desta teia, mas dá-me mesmo que pensar como já tivemos a Revolução Industrial, não é? E agora tens a Revolução Digital que está a transformar a nossa vida, está a transformar-nos como pessoas, está-nos a tornar um bocadinho máquinas também, não é? E fala também da inteligência artificial, que é algo que me fascina e assusta imenso. A realidade de que estes pequenos objetos que às vezes são nossos amigos, não é? Que ajudam a aspirar a casa, mas ao mesmo tempo estão a medir, estão a ver o tamanho da tua casa, estão a mandar a localização da tua casa, este tipo de informações que nós não pensamos no dia-a-dia, porque nós só queremos uma vida prática, não é? Sim, facilita-me a vida, se faz favor. Facilita-me a vida, se faz favor, mas depois enfiam produtos pela garganta abaixo, não é? Pois, eu lembro-me há 20 anos, se calhar um bocadinho mais. A minha tese de final de curso foi também sobre um assunto exatamente fascinante e assustador, que era o CRM, Customer Relationship Management. E fiz na altura até uma tese de final de curso sobre uma empresa e na altura eu achava aquilo uau, que era através de um questionário. Na altura ainda preenchíamos questionários a papel e era, imagina, consoante o teu agregado familiar. Portanto, eu lembro-me que se calhar uma mulher solteira versus uma mãe de 3 filhos, que eram marcas, esta empresa tinha marcas de grande consumo. E claro que uma mulher com 5 pessoas em casa, o agregado familiar maior era mais atraente para a empresa. Então enviava, imagina, vales de desconto maior, porque ela vai comprar mais gente para a roupa, versus a mulher solteira. E era o início disto, é o data mining, é o saberem que
detectar comportamentos. Mas agora de forma muito mais fácil e conveniente para estas grandes marcas. Agora não preenchemos papéis não por vontade. Não tens nada. Eles só têm que controlar e têm que ter acesso às databases mundiais, não é? Que todos nós usamos, todos os dias, de forma inconsequente, não é? Porque não fazemos ideia daquilo que está a acontecer, porque também as grandes marcas não têm interesse que o grande público saiba disto. Pois é. Parece aqui uma pessoa com teorias de conspiração, mas este livro mexeu mesmo muito com a minha forma de estar. E eu já andava a fazer um bocadinho o desmame das redes sociais, tanto é que eu não posto todos os dias, nem perdi o saco para isso, não é? E às vezes quando penso em voltar, porque as redes sociais podem ser vistas como uma extensão da minha profissão, não é? Porque eu também posso fazer dinheiro com as redes sociais. É um canal. E pode ser rentável, mas quando penso no livro penso logo, ai meu Deus, não. É uma escolha, não é uma escolha. Pois, temos de ter, e é bom também acordar-nos, não é? Alertar-nos. Portanto, este livro chama-se A Era do Capitalismo da Vigilância. Sim. A disputa por um futuro humano na nova fronteira do poder. Da Shoshana Zuboff. E a série que eu fiz é baseada totalmente nisto e no que está a acontecer no mundo, e nós estamos a ver e poucos reagem. Era bom que se reagíssemos em massa era mais fácil pararmos estas grandes companhias, mas uma pessoa só não vai fazer a diferença. E a série tem esse intuito, tem essa missão de... Podes dizer o nome? Não? Pronto. Não. Em breve, mas em breve, daqui a nada já sabemos. Está bem. E lá está, nas redes sociais vamos ver. Exato. Através das redes sociais, lá está. Bom. Nem tudo é mau. Outro livro que tu adoraste, sempre me falaram neste livro, é um super best-seller, já saiu em 2013, que é Americana. Com H no fim. Eu adoro. Tu foste confirmar o nome da autora ou sabes escrever? Não, sei. Chimamanda Ngozi Adichie. Parabéns. Adoro-a. Americana. Ela é uma nigeriana que se divide entre a Nigéria e os Estados Unidos. Sim, sim. E neste momento tem sido uma grande ferramenta e uma grande voz no feminismo negro também, que ela não escreve só ficção, escreve também grandes dissertações sobre o feminismo negro. E é uma autora que eu descobri há muito pouco tempo, e nem foi com este livro, foi com Um Sol Amarelo, acho que é assim que se chama o livro. Meio Sol Amarelo, obrigada. Ganhou o prémio Orrão. Exatamente, e foi o meu primo que me ofereceu este livro. E é a bandeira do Biafra. Exato, e que já me tinha falado há muito tempo desta autora, e finalmente, depois de muitos anos, eu cheguei ao Americana. E vou-te dizer uma coisa, é assim das coisas mais deliciosas que eu li nos últimos anos. É que representa muito bem a cultura nigeriana, a cultura afro-americana, do Caribe também, dos jamaicanos, que também estão muito envolvidos, as pessoas do Haiti, e dá-te um retrato. Se tu não fizeres parte ou se não conheceres ninguém com uma cultura diferente da tua, e neste caso africana, tu ficas a perceber muito bem que aquilo é tão descritivo, é como se estivesses lá. Há uma cena, não quero dar grandes spoilers, não posso. Temos dizer que é uma história de amor entre adolescentes. Uma história de amor entre adolescentes que se separam. Exatamente, ela vai para a América, ele fica na Nigéria e depois sim viaja para Londres. Ele ia ter com ela à América, mas por causa do pós-11 de setembro não conseguiu. Exato. E vira imigrante ilegal em Londres. Exatamente, e as desgraças que lhe acontecem, coitadinho. Mas a cena que eu mais gosto ao longo do livro todo, que vai acontecendo e que vamos revisitando, é a cena do cabeleireiro, em que ela vai a um salão para fazer as tranças, e como isso tudo também é um acontecimento, um momento cultural que é incrível, porque falam de cinema, falam da vida amorosa das cabeleireiras, falam dos preços, e aquilo é tudo tão real. Imagina, eu, Sofia, aqui em Portugal, quando vou a um salão para fazer as minhas tranças, por exemplo, vou ao Afro Braids, que é o sítio onde eu vou mais, estas conversas existem, isto é tudo real, e de repente é como se te sentisse um bocadinho representada, no caso de eu, porque eu vivo este tipo de experiências, e quem não se sente representado vai conseguir perceber um bocadinho o que isto vai poder ter um cheirinho de um momento cultural diferente do seu. Que giro, explicaste muito bem. Obrigada. Fiquei cheio de vontade de ler este livro, porque não só há anos que me recomendam, como recentemente me recomendaram novamente, e tu trouxeste, e olha, boa, vale a pena. É desta. E no cima é uma história de amor. E uma história de amor tão bonita. Que bom. Eles são adolescentes e depois são adultos. Se eu fosse spoiler agora dizia que o final pode ser feliz ou infeliz, não sei, não vou ser essa.
Esta autora, isto é o Americana, esta autora que é Chimamanda Ngozi Adichie. É difícil, mas pronto, mas é americana com H no fim, não há que enganar. Ela escreveu peças, escreveu poemas, escreveu outros, é o que tu te falaste, No Meio Sol Amarelo, A Cor do Hibisco também, e o Americana foi o quarto livro dela, e depois também escreveu ensaios, que se chama Todos Devemos Ser Feministas. Depois ela tem uma história que eu adoro, que é uma amiga pediu-lhe ajuda, quer dizer, ajuda-me a minha filha a ser feminista, a crescer, pequenina, a crescer como feminista. E ela, mais do que responder à amiga, escreveu um livro para todas as filhas de todas as amigas, muito bom. Que é o Querida Igeuele, não sei dizer, não é? Igeuele. Ok. Ou Iuauele. Ok, escreveu em 2017, mas pronto, isto é só investigar esta autora. Ela é premiada, sabes que ela estudou medicina e farmácia durante 1 ano e meio na Nigéria, e foi editora da revista da faculdade, e depois aos 19 anos é que foi para os Estados Unidos e estudou comunicação e ciências políticas, e depois fez um mestrado em escrita criativa. E daí o Americana ser tão realista, porque também baseado provavelmente na experiência dela na América e aquilo que ela sentiu à chegada, não é? É uma cultura completamente diferente da dela, e é engraçado isso. E outra coisa que eu estive a reparar, tu tinhas-me perguntado se eu gostava de ler best-sellers. Sim. E eu disse que não, mas de repente fui ver que os livros que eu te mandei eram quase todos best-sellers. Eu confesso que há assim um bocadinho de... tenho um bocadinho de preconceito, talvez, quando as pessoas estão todas ao mesmo tempo em estrismos a falar da mesma coisa e do mesmo livro e do mesmo filme. Eu tenho tendência a não querer saber, pelo menos naquele momento. Anos mais tarde talvez vá e pegue, mas quero que seja uma escolha minha, não quero ser muito influenciada. Sim, eu percebo, eu vou, quando é um best-seller, vou sempre espreitar, porque provavelmente se calhar, quer dizer, será bom ou não é, pelo menos. Claro. Mas se não for o meu género, não vou ler. Eu tenho isso com o Código da Vinci, com certeza que foi incrível, mas não me... nem eu. Pronto, não me apeteceu, mas e nada o segredo contra. também. Sim, mas pronto, mas este Americana foi ao contrário, é o best-seller, também acabei por não ler, mas sempre com curiosidade. E também reparei noutra coisa, que é as temáticas dos livros que eu tenho lido, pelo menos nos últimos 2 anos, têm muito a ver com a imigração e sair do teu país para encontrar um futuro melhor. Neste caso foi com a Chimamanda, mas também com a Zadie Smith, Sim. que fala muito dessa realidade, da realidade do imigrante em Inglaterra. E não sei porque estas histórias fascinam-me, não sei se é por, sei lá, a história da minha família que veio de Cabo Verde para Portugal, mas foi uma coisa completamente, não foi pensado, aconteceu, e de repente dou por mim muito mais ligada a este tipo de histórias de pessoas como a minha família, que saem do seu meio, que às vezes não é bom, nem financeiramente, nem emocionalmente para elas, e às vezes a expectativa de encontrar uma coisa melhor e perceberes que o teu lugar afinal não é ali, é a parte humana que me fascina nisto, é a tentativa e erro. Eu vou e se calhar vai ser melhor, mas às vezes não é, e tens que voltar para trás. No caso do livro da Chimamanda, como falávamos há pouco, e este não saber, esta incerteza alimenta-me. Eu gosto de incertezas em livros. E tu acompanhaste a história da tua família? Sim. Partilhavam contigo? Partilhavam. Então não é coincidência, isto é sem dúvida querer perceber mais. Talvez, mas não foi pensado, não foi do género tomar uma decisão, agora vou perceber como é que os imigrantes e o que é que os motiva, até porque eu também fui imigrante, também vivi nos Estados Unidos muitos anos. Foi mesmo, acho que deve-me ter vindo parar às mãos o livro certo e sem querer comecei a buscar por essa temática, exatamente. Que giro. Outro livro aqui já é ficção, mas aliás, o Americana também é ficção, mas que é o Pepe Tela, o Jaime Bunda. Jaime Bunda, grande livro. O Pepe Tela é um autor incrível, não é? Mas Jaime Bunda, eu penso no livro e começo-me logo a rir, porque é como se ele fosse um James Bond angolano, mas como tem uma parte do corpo característica que é muito grande, que é a sua bunda, ficou o Jaime Bunda. E ele é um excêntrico, ele tem aspirações a ser detetive. E há um americano que morre, não é? Em Angola, e o Jaime Bunda é logo o primeiro a querer ir investigar e como é que aquilo aconteceu e como é que não aconteceu. E as peripécias que lhe acontecem são tão boas. É um livro que tu estás a ler e estás a chorar, a rir mesmo. Isto nunca me tinha acontecido. Acho que foi a primeira vez que eu peguei num livro que ria que não me perdi, e depois partilhava. Olha, foi a Naima até que me recomendou este livro e ela já tinha lido há algum tempo e eu quase que a fazê-la reviver a história toda outra vez, e esta parte que não sei o quê, e está muito bem escrita, é literatura
angolana no seu melhor. Jaime Bunda e a morte do americano. E a morte do americano. Sabes que esse é o segundo episódio da série. Isto é uma série, porque o primeiro é o Jaime Bunda, o agente secreto. Exatamente. É verdade, é o agente secreto que eu li primeiro, Ok. não foi a morte do americano é o segundo, exatamente. É mesmo, tu tens que ir, tens de pegar naquele livro já com... Tu vês a capa do livro, tu viste a capa? Vi, É máximo. muito boa. É uma bunda enorme. Uma bunda enorme, com uma lupa, não é? Assim, com um olhinho a espreitar. Logo tal- aí mostra o caráter humorista, não é? Exato, e Humorístico. talvez aqui esteja o meu lado mais infantil, a vir à flor da pele, que é um livro com uma bunda na capa, vamos lá a isto. Mas depois é também sério, porque é uma sátira à Angola. Exatamente, e a maneira, se calhar há pessoas que não vão perceber algumas das gírias que são usadas, mas hoje em dia é muito fácil, qualquer palavra que não percebas, ir pesquisar na internet, Ao Google, o lado bom da significado. internet. Exato. Que infelizmente tem vantagens. Pois, gostei muito desse livro, é verdade. Boa. Jaime Bunda é uma série, portanto, e do Pepe Tela. Sabes que o Pepe Tela se chama Artur Carlos? Artur Carlos, sim senhora. Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Lindo nome. Mas Mais Pepe um Tela livro. fica mais no ouvido, não é? Pepe Tela. Pronto. Eu não sabia que ele era Artur Carlos, eu soube agora a pesquisar. Mas Não- sabe, não tens. quando compras o livro, tem lá uma pequena biografia do autor e é Sim, assim mas não que eu... decoras, não é? Não. É o claro Pepe que não, Tela, é o claro. pseudónimo. Exato. Eliette, de Dulce Maria Cardoso, é outro livro especial para ti. Olha o suspiro já, o peso. É muito especial, mas está-me atravessado. Pois. Porque, não querendo pressionar a autora, mas estou eu e muitos leitores, fãs, com certeza, claro. à espera da parte 2 desta Eliette, porque é um livro, ai meu Deus, consome-te. A vida da Eliette pode ser vista como normal, até ali a certo ponto do livro, mas Chama-se mesmo A Vida Normal. Mas mesmo nessa normalidade há algo que tu sentes logo que há ali mais qualquer coisa por trás. Eu, sendo uma pessoa curiosa, claro, quero saber o que é que está por trás. E de repente há um acontecimento no livro que eu não posso dizer, mas que muda a história toda e de repente a história acaba. Ok. E tu ficas, então, e agora? Com esta informação, uma coisa que ninguém está à espera. Bom, twist. E um twist assim incrível. E no final, nesta parte, posso dizer que não é spoiler, já depois deste finalzinho que fica, deste acontecimento, ela diz no final: não te apagues agora, Eliette, ou não te vais apagar, Eliette, pois não. O que é que aconteceu para vir esta pergunta, percebes? E eu estou desde 2018, não querendo pressionar a autora, não é? Eu não sou só eu. Dulce Maria, só favor. Dulce Maria Cardoso, quem sou grande fã, li o Retorno também, que lá está, imigração outra vez. Os retornados, O não é? Retorno Que foi voltam. mesmo o grande. Quer dizer, Incrível. ela tem muita obra escrita, mas o Retorno foi que O Chão trouxe dos Pardais assim... também é muito bom, também me lembro. Sabes Lembro que exatamente onde estava quando li esse livro. Que giro. Onde é que estavas? O Chão dos Pardais, lembro-me que comecei e acabei, que ele foi daqueles mesmo que eu li muito rápido. Ia fazer um desfile a Verona, da Calcedónia, que foi para a última vez que eu desfilei na vida, em 2018, acho eu, ou 19. Já não me lembro, mas lembro-me do hotel, lembro-me de ter um quarto de hotel incrível em Verona e de estar sentada nas escadas, porque o meu quarto era tipo duplex, e não conseguia estar sentada nas escadas assim, ok, se calhar sentava-me no sofá, ou se calhar ia para a cama ler, não, mas estar nas escadas assim, Presa. não. Presa. Era Qual muito é bom. esse livro? O Chão dos Pardais. O Chão dos Pardais. Sim, Dos mas Pardais. voltando ao Retorno, é um... Eu gosto quando os livros me provocam isto, quase que me deixam sem palavras, sabes? Que é de estar tão bem escrito e tu sentires, eu preciso de sentir que estou lá com os personagens, e há autores que têm essa capacidade, a Dulce Maria Cardoso é uma delas, mas sinto-me tão com os personagens que às vezes é quase uma exigência da minha parte que os autores se despachem a escrever as partes 2 ou a publicar, porque já deve estar escrito. Mas é frustrante, é isso. Eu às vezes prefiro, se há uma trilogia boa, prefiro esperar pelo fim, porque senão é isso. É como as séries, como as temporadas das séries. Perfeitamente. E a Eliette já tem uma capa lindíssima, capa dura. Agora acho que há uma edição de bolso, mas este livro. E ganhou o prémio Oceanos 2019. Uau, claro, Fica só aqui podia. A última recomendação desta conversa. Mais uma vez vou dizer Dulce Maria Cardoso, sem pressionar, pressionando. Eliette parte 2. Sabes que houve notícias várias vezes, eu li. Que vinha aí. Vinha aí o segundo, que é supostamente uma trilogia. Vem o segundo, vem a continuação da Eliette. Mas para mim, então já está escrito, não é?
Mas eu achei disso, eu achei que a pressão devia ser para as editoras e não para Pronto, a então Dulce Maria Cardoso. peço desculpa, Dulce Maria Cardoso, às editoras, quem é a editora já agora? Tinta da China. Tinta da China, fica Faz aqui favor, a pressão. estamos à espera. Fica aqui a pressão. Olha, uma pergunta que claro que tinha que te fazer, porque eu gosto de perguntar o guilty pleasure e tu dizes, são aqueles que eu não publico. Tens de entregar agora, Ana Sofia Martins. Eu sabia que tu ias perguntar. Conta lá. Então, olha, é muito variado, mas geralmente são aquelas histórias, só são, por exemplo, um que eu li que foi guilty pleasure total. Sabes quem é o Perez Hilton? Que é um O Perez colunista, Hilton? sim, Perez, não sei. ele é Perez Hilton. Estava a ver, Então, eu ele tinha mulher. um blog há muitos anos de fofocas, basicamente, na América, em que falava de toda a gente e mais alguma. E claro que eu também tenho um lado curioso, mórbido, de querer saber da vida dos outros, não é? Como todos temos. Não me venham com histórias, toda a gente quer saber da vida dos outros. Um bocadinho, nem que seja um bocadinho. E quando o Perez Hilton lançou o livro dele, aquilo para mim foi... O quê? Todas as fofocas condensadas num sítio só? E então um desses livros foi esse, um que não foi guilty pleasure, mas que na altura não publiquei porque não tinha redes sociais, mas gostei muito, foi um da Jenna Jameson, que era pornstar, que se chama How to Make Love Like a Pornstar. E é uma autobiografia? É uma autobiografia, sim. E muito bem escrito, ainda se aprende algumas coisitas. Portanto, porque não? Não sei se é um guilty pleasure, mas de certeza que foi um pleasure, percebes? Exatamente, há quem agradeça. Ao longo dos anos, obrigada Jenna Jameson. Entre outros, por exemplo, o livro da Carolina Salgado, na altura, lembras-te? Lembro-me do livro, não li, mas lembro-me. Mas eu li, uma escandaleira. O livro da Bruna Surfistinha também. Mas estes todos eu li numa altura em que ainda não havia redes sociais, porque provavelmente até nem teria problema nenhum em publicá-los. Não são temas tabu para mim. Sim, é curiosidade. Sim, e aprendes com os outros. Mórbida. Um horror. Olha, estou a gostar muito desta conversa e a propósito de coisas que disseste hoje, tenho aqui, eu acho que o livro ideal para te oferecer. Eu ofereço sempre um livro no fim. Não me digas que é a Eliette parte 2. Não. Ai, pensava que tinhas tido acesso. Imagina. Fui à editora. Ai, era tão bom. Mas de certeza que vai ser igualmente bom. Olha, é engraçado, porque vou-te falar num que eu te ia dar, acho que já não vou, vamos esclarecer aqui, porque lá está. Eu pesquisei um livro, é um livro que eu li e adorei. E quando eu falava, vou já dizer, espera. Ai. Porque sempre que eu dizia, quando eu gostei muito do livro, como eu gostei muito do livro, recomendei a várias pessoas. E quando eu recomendava, dizia, tens que ler a Eliette. E não tem nada a ver um com o outro, mas sim, mas na verdade são personagens frágeis e que partiram delas, e também ficção, mas incrível e mexe connosco. E quando me falaste no Eliette, eu pensei, então vou ter que lhe recomendar a Gorda. Já li também. Pronto, é isso que eu te dizer. Então, como a internet tem este poder, ou seja, fui pesquisar a Gorda, li já algum da Isabela Figueiredo, fica aqui a recomendação. Incrível. A Gorda, da Isabela Figueiredo. E sempre que eu falava bem nesse livro, diziam, tens que ler a Eliette. Pronto. Aqui, ia fazer ao contrário. Não é que põe no computador a Gorda só para recapitular o nome da personagem, para falar um bocadinho melhor no livro, já li há uns anos, já não lembro de tudo. De repente apareces-me tu, recomendada, era no site da FNAC, imagina, eu. Bem. Mas porquê? Porque foste entrevistada uma vez e disseste, vou ler este livro no verão. Pois foi. Portanto, não faz mal, plano B, vou-te oferecer outro. Mas já fica aqui a recomendação da Gorda. O que vem aí? E falo exatamente do racismo e de temas que tenho a certeza que vais gostar deste livro, é incrível, chama-se A Outra Metade, de Brit Bennett, conheces? Não. Então é um dos melhores 10 livros do ano, considerado pelo The New York Times, ganhou o Goodreads Choice Award, melhor romance histórico, finalista do Women's Prize for Fiction e nomeado para o National Book Award. Eu confesso que ligo imenso a estas coisas, por isso é que eu estou a dizer. Mas que bem. E então a história é... são duas gêmeas, vivem num estado de Louisiana, e este estado, a comunidade negra, tem há gerações o objetivo de declarar a pele, através de casamentos mistos. E a família das gêmeas continua a ser vítima de racismo, depois há um acontecimento triste e elas aos 16 anos fogem. Separam-se, cada um segue a sua vida, 14 anos depois reencontram-se, e uma vive como se fosse branca, nem o marido sabe a origem dela, e a outra aparece com um filho, uma filha, aliás, negra como o alcatrão. Isto deu origem a uma série de Netflix ou um filme, não deu?
Boa Porque pergunta. a história está-me a soar familiar. Vai ser uma série de televisão. Ok. Quer dizer, vai ser Leo, se calhar já é. E Não, acho que sim, acho que já há um filme até. E essa prática que tu dizes de negros casarem com brancos chamava-se limpar o sangue. Que horror. É horrível. É horrível. Horrível. Mas se tu soubesses quantas pessoas ainda se deixam. Verdade, é horrível, é horrível. É como se tu, sendo negro e casares ou teres filhos com alguém branco, é como se fosse quase um prémio, uma honra, não é? Disparate. E é ridículo, absolutamente ridículo. E ainda existe exatamente. Esta é uma história que atravessa 4 décadas e pronto, e trata de falar. Olha, disto. muito obrigada. Eu vou fazer-te chegar um livro também. Ah, é? Vou, sim, senhora. Uau. Vou, porque eu gosto muito de dar presentes e gosto de ver as pessoas felizes, e como tu és uma leitora ávida também, acho que te posso fazer chegar uma coisa interessante antes da Eliette parte 2 sair. Estou um bocado fixada no assunto, não estou? Mas sabes uma coisa, que o Eliette, eu contei-te isto há pouco, conto agora, foi o meu irmão que me ofereceu o Eliette, ainda não li, e no outro dia descobri que uma amiga minha está como eu, tenho que ler. E até combinámos as duas, então bora ler já, e depois deixa só ler este. Andamos a adiar. Eu acho que vou aprender com a tua experiência e vou esperar pela continuação antes de ler o primeiro. Faz isso, não vale a pena ler já. E as pessoas que estão em casa também não vale a pena, enquanto não saírem todos. Exato, ainda por cima é uma trilogia. Sim. Bom, Americana são os livros que a Ana Sofia hoje trouxe. Americana, o Jaime Bunda e a Eliette, e eu ofereci-lhe a outra metade da Brit Bennett. Muito Depois obrigada. deixo na descrição há pessoas que depois me perguntam, eu deixo sempre na descrição do episódio os livros que a Sofia trouxe. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, adorei. Sabes que esta conversa, se nós Estava pudéssemos, pouco, dava mas é. 4, 5 horas, mas vá, Que pronto. bom, que Fica bom. para a próxima. Beijinhos, Obrigada. Para a semana a mais, obrigada por ouvirem.